Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui no mais uma live aqui com vocês, mais um encontro aqui com vocês, aonde a gente está dando seguimento aos nossos padrões de projeto utilizando o Delphi. E claro, vamos estar mostrando aqui para vocês o Visitor, um dos padrões comportamentais. Se não, o último aqui da nossa série dos padrões comportamentais. Lembrando que o Visitor, ele é um pouco mais complexo. Aqui a teoria ela acaba se tornando um pouco mais, como eu posso dizer, rápida, né? A gente alguns pontos aqui que a gente vai pontuar, pontos que vamos pontuar aqui com vocês, sendo que a gente vai criar mais no código e eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu fiz. Teve até um passaporte onde a gente teve um encontro, um treinamento, né? Que é onde eu criei uma API utilizando boas práticas de arquitetura e aplicando padrões de projeto, onde a gente usou o Composite, usamos State, usamos o Visitor. Para quê? Para que você tenha facilidade na hora de entender, e utilizando a CBR, que a gente criou toda uma camada abstrata. Eu vou mostrar aqui para vocês também no finalzinho, para vocês poderem entender o que foi aplicado. Mas vamos lá aqui na nossa teoria. O Visitor ele representa uma operação a ser executada sobre os elementos da estrutura de um objeto. O Visitor permite que você separa um algoritmo dos elementos sobre os quais opera. É um pouco confuso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vou logo para a estrutura do Visitor. Observe que eu tenho uma interface chamada Visitor, onde ele possui aqui os visitantes, né? Os métodos que vão receber a visita. Então você pode utilizar, o legal do Delphi que ele dá essa possibilidade de você sobrecarregar, né, um método. Então você pode dar um overload pegando a mesma assinatura com alguns parâmetros diferentes. Por exemplo, eu quero fazer um visitor com vários métodos de classes, pessoas, endereço e essas informações. E nós temos aqui o element, né, o elemento, onde ele vai aceitar o visitor para poder fazer a operação. Temos os concrete, que é as classes concretas que representam o visitor, e as classes concretas que representam um elemento. Eu posso criar uma classe que recebe a interface de element e criar essa classe mais abstrata. Para quê? Para que outras classes que eu venha criar eu possa herdar dela, utilizar o padrão de heranças, ok? E aqui, ó, olha só o que ele faz dentro do método, ali, ó, v, que é o método que recebe, né, o parâmetro, ponto visit, que é o método do visitor, porque aqui ele é do tipo da interface visitor, e this. Mas Alessandro, eu estou observando que nessa estrutura o visitor ele não tem um i que você costuma colocar. Por convenção e padrões de boas práticas não se coloca o ir na frente. Isso em diversas linguagens. No Delphi ele é colocado porque tem uma convenção interna dele que ele representa quando tem um i na frente, ele entende. Todo aquele que é delfeiro, ele sabe que é uma interface. Como tem um t na frente, a gente sabe que é uma classe, do tipo tipo classe, tá? Ou tipificado alguma coisa, um enumerado, que pode ser também TP, T1, algo do tipo, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir aqui que entender os pontos aqui da nossa estrutura. O ir, ó, a interface visitante declara um conjunto de métodos. Eu posso ter um método ou vários visitante que podem reconhecer elementos concretos de uma estrutura de objetos. Objetos como argumentos, que você observa aqui, ó, elemento A, B e por aí vai. Esses métodos podem ter os mesmos nomes, olha o overload aí, se o programa está escrito em uma linguagem que suporta sobrecarregamento, mas o tipo de parâmetro deve ser diferente, ok? Então, o 2. Cada visitante concreto implementa diversas versões do mesmo comportamento, feitos sob medida para diferentes elementos concretos de classe. E o 3. A interface Elements
que é o elemento, né, declara um método que aceita, o accept, ele aceita o visitante. Olha só, eu tô indo visitar, é como se eu estivesse na casa de vocês e bater na porta de vocês, vocês abrem para aceitar que eu possa entrar na sua casa como visitante na sua casa, ok? E esses métodos devem ter um parâmetro declarado como tipo da interface visitante, o visitor. 4, que são as classes concretas do elemento, deve implementar um método de aceitação, que é o accept. O propósito desse método é redirecionar a chamada para o método visitante. Eu vou lá chamar o método visitante para poder trabalhar com ele. É apropriado para que corresponde com a atual classe elemento. Esteja atento, olha a observação, tá? Esteja atento que mesmo se uma classe elemento base implemente esses métodos, todas as subclasses, classe base, a pai e as classes que herdam dela, devem ainda sobrescrever esses métodos em suas próprias classes e chamar o método apropriado no objeto visitante. Por exemplo, você cria, né, esse accept nessa sua classe pai, né, que é a classe base, você cria lá um virtual para que possa ser sobrecarregado, né, possa ser sobrescrito em outras classes que herdam dela, ok? E no quinto, que nada mais nada menos que é o próprio client, né, que o client geralmente representa uma coleção de outros objetos complexos, por exemplo, uma árvore de composite. Olha o que eu falei do composite lá no início. Geralmente os clientes não estão cientes de todas as classes elemento concretas, porque eles trabalham com objetos daquela coleção através de uma interface abstrata. Beleza? Vamos pular aqui. A aplicabilidade do visitor. Use o visitor quando você precisar executar um algoritmo em todos os elementos de uma estrutura mais complexa, por exemplo, com Compose, né? Como uma estrutura criada do padrão Compose. Vou mostrar para vocês no final essa minha API, né, que eu criei lá. Você quer quando você quer separar uma lógica complexa em objetos auxiliares. Eu vou criar um exemplo simples para vocês entenderem e vou mostrar para vocês no final também essa nossa API. E as consequências, PROS, limpa o código da regra de negócio, separa algoritmo complexo em objetos auxiliares e aplica o SRP e OCP, o Single Response Principle e Open Close Principle. É o princípio da responsabilidade única e o princípio do aberto e fechado. E o contra, se um novo objeto for adicionado à estrutura, você precisará atualizar os visitantes. E o contra, né, os objetos visitantes podem não ter acesso a todos os membros dos objetos em que operam. Ok, então vamos lá, a gente falou um pouquinho aqui da nossa teoria, porque o visitante, o visitor, na prática, você é um pouco mais custoso o entendimento. Vocês podem ter, às vezes, talvez uma dificuldade, mas quando você une os padrões, fica mais claro. Você tem que entender a intenção daquele projeto. O visitor, ele visita e recebe uma visita, né? Então eu vou criar aqui com vocês um exemplo. Não vou usar o Composite junto, mas vou criar aqui um exemplo para vocês entenderem. Add new, né? Vou criar um console application mesmo. E vou dar o nome dele de visitor. Ok? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Para a galera já não ficar... Ah, não, a fonte está pequena. Salvar aqui, dar um save as. Cadê? Não, aqui mais lixo. Cadê? Design pattern. Comportamental. E botar aqui no visitor. Ok? Salvei. Perfeito. Esse vai ser a estrutura do visitor que eu vou trabalhar com vocês. Mas como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que está lá na nossa estrutura é o que? A gente implementa o visitor. Só que o visitor ele recebe os elements. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar aqui, ó, dd new unit. Vou criar aqui type I visitor igual interface, ok? Então já que acontece, já vou criar aqui o meu visitor, tem interface aqui, ok? Tá bom, vamos deixar aqui dessa forma.
Aí o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só ajustar aqui. Vou criar um método. Vou criar uma procedura, um método que não obtém retorno, um método de execução chamado visit. Igual que está aqui, ó, na estrutura. Eu tenho um método que eu vou usar uma classe só. Ele vai receber aqui um value do tipo T funcionário. Ok? Vou deixar assim, ponto e vírgula. Salvar. Visitor, vou botar aqui um partner.visitor. Ok? A gente sabe que é a nossa interface. Vou criar aqui uma classe add new unity. Vou criar logo essa classe funcionário. Type T funcionário class. Vou deixar dessa forma aqui. Vou botar um private, um public aqui. E botar aqui meu class function new T funcionar. Vou deixar assim dessa forma, Ctrl Shift C, result self.create. É um padrão que o Alessandro adota e segue quem gosta e pode manter. Partner ponto funcionário. Deixar assim. Deixa eu ver aqui, funcionário, Ctrl Shift A, para ver se vai dar visibilidade. Não deu visibilidade, não tem. E uses partner ponto funcionário, ponto e vírgula. Ctrl F9, vamos ver se está. Deu erro porque não tem funcionário. Eu acho que eu escrevi errado. Funcionário, funcionário. Escrevi errado. Não tem problema não, te acerto aqui. Ok. Ctrl. Ok, agora está perfeito. Eu tenho visitante agora que recebe a classe. Só que se você observe aqui na minha estrutura, eu tenho um elemento que recebe o visitor num accept. Então vamos criar aqui a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa interface de elemento. Então vamos fazer aqui o botão dd new unity type vou botar aqui elements igual a interface, Ctrl Shift G, porque a galera que gosta de utilizar isso aqui, eu vou estar utilizando, que eu vou usar um typecast nele aqui, que vão entender a necessidade, porque eu estou usando um Win32, então a gente acaba tendo uma necessidade de utilizar esse carinha aqui. Procedure accept, que vai receber quem? Visitor, do tipo interface. Por que isso, Alessandro? Porque para que eu não tenha referência circular quando eu estiver trabalhando na outra classe. Então eu uso uma classe e depois eu faço um typecast, ok? Então aqui, ó, um pattern do tipo elements. Vou botar elements só. Ok. O que acontece aqui no meu employee? Não, perdão, no meu funcionário. Funcionário, ele tem que estender a classe aqui de elementos. Então eu vou pagar aqui e vou botar aqui meu class, Ctrl J, porque eu recebo aqui meu elements. Então Ctrl Shift A para dar visibilidade. Aqui vou chamar de funcionário. Ctrl Shift aqui. Não, vou tirar esse aqui que eu não quero. Eu não quero create, não quero trabalhar com eles. E vou colocar aqui. Ok. Somente isso já está de bom tamanho para gente. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou no construtor, vou botar aqui um constructor create. Ele vai receber valores direto no construtor, vai receber os parâmetros de criação, ok? E por que você está botando aí no private? Porque eu não quero acesso ao meu construtor. Então eu vou fazer aqui, ó, um propf, que ele vai receber o quê? O que ele vai receber aqui, ó? Deixa eu até apagar de novo. Ele vai receber aqui, ó, propf, nome, uma string, que o construtor ele recebeu.
tem problema não. Depois eu ajusto lá. Nome, prop f. Vou receber aqui salário, currency, e prop f, férias. Vamos falar de férias aqui. Integer. Ok. No meu construtor, o que eu vou fazer? Eu vou já passar direto no construtor alimentando esses dados. Então, como é que isso vai ser? Ele vai ter que... deixa eu pensar aqui. Botar um A na frente. A, nome, vírgula, string, ponto e vírgula, a, salário. Por que está botando a, Alessandro? Porque eu não tenho aqui, ó, o nome já está na property. F já está aqui em cima. Deixa A, porque é passagem de parâmetro. Eu posso botar P de parâmetro. Não tem problema não. Ó, currency, ponto e vírgula, e a férias, integer. Então, Ctrl Shift Alt P para ele implementar aqui embaixo, tá ok? A mesma assinatura vai ser no meu new, porque eu estou trabalhando com o new, Ctrl Shift Alt P, ok? No construtor, ele já vai alimentar esses dados, como assim? Fnome irá receber a nome. F salário irá receber a salário. E F férias irá receber a férias. Show, né? E aqui no meu create a name, nome, vírgula, a salário. Vou botar aqui bonitinho. Epa. A salário, vírgula, a férias. Ok? Então, todo mundo aqui tá com essa implementação. Somente isso. Por quê? Vou fazer o seguinte aqui logo. Aqui no new, ó, ele tá com elementos, só que tá faltando a implementação do accept. Isso mesmo. O que vai acontecer aqui então, Alessandro? Olha só. Depois do meu new, eu vou passar o meu accept e vou implementar. E como é que vai ser esse accept, Alessandro? Olha só, vou fazer um type cache nele. Ó, var l visitor irá receber esse visitor as I visitor, ponto e vírgula, Ctrl Shift A, para que não tenha referência circular, eu não declaro na minha interface, eu declaro na minha implementation, porque fica aqui embaixo, ele não tem relação aqui junto com esse. Ó, uses partner.visitor, ok? Pronto, já fiz um type cache aqui dele para poder trabalhar. E o que vai acontecer? L visitor ponto visit vai receber self, que é essa própria classe. Ctrl Shift F9, Ctrl F9 para poder deu erro porque não declarado ter funcionário. O que está errado aqui? Deixa eu pegar aqui. Não, aqui. Aqui, ó. Tá escrito errado, né? Ctrl Z. Funcionário. Agora sim tá certo. Vou botar aqui. Ctrl A, né? Em todo mundo. Para corrigir. Ctrl V. Corrigir todo mundo. Ok. Então foi uma maravilha, né? Então, tá aqui bonitinho, né? Vou dar um build aqui para ver como é que tá o comportamento. Ó, deu erro. Por que deu erro? Porque não declarado visitor. Porque o visitor não está declarado. Aqui, ó. Escrevi errado, né? Visitor. Agora sim, vai estar certo. Ó, cadê? Aqui. Ó, visitor, agora tá certo. Ctrl F9. Pronto. Agora o nosso visitor, ele está respeitando. Olha só, tá bem bonitinho aqui. Botei aqui o guide, né, para poder fazer esse type cache, para ficar bonitinho. Então tá perfeito o nosso visitor. Visitor implementado. Então vamos fazer aqui, eu vou criar aqui diversas classes já que vão herdar desse cara. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos botar aqui DD New, Unity,
um type, vou criar aqui um T atendente class, que vai receber T funcionário, que é Ctrl Shift A, né, para dar visibilidade. E aqui só vou ter aqui o constructor aqui, ó, bota aqui um private e um public, que vai ter aqui a class function new, que é ter atendente. Foi o seguinte, vou botar a classe function new, vou botar aqui, deixa eu apagar aqui, já estou redando lá de outra classe, então vou botar aqui um constructor create, só para ter a criação dele sem aqui override. Deixa eu ver, Ctrl Shift C, isso mesmo que eu quero. Aí vai ter aqui, ó, create, que é o próprio create dele, vai receber, bota aqui Maria, vírgula, ela recebe 2.000, aqui, recebe 2.000 de salário e vai tirar 14 dias de férias, ok? Tirar esse aqui, ok. Então, salvar aqui, vou chamar de partner.funcionários. Ok. Ctrl F9, a gente vê como é que está a implementação. Tá errado aqui no meu sobrecarrega aqui, ó. Agora sim. Agora ele vai funcionar. Ah, tá. Porque o meu create ele não tá. Aqui é new. Ó. Perfeito. Agora eu entendi. Aqui é new. Eu poderia botar new aqui também. Aí posso fazer isso também. Não, mas deixa desse jeito aqui, ó. Deixa eu create mesmo. Aí eu vou criar outras classes parecidas com ela aqui, ó. Aqui em cima. Ó, tem um atendente, vou botar um diretor e um presidente. Ó, diretor e aqui presidente de uma empresa, tá? Ctrl Shift C. Aqui vou pegar a mesma estrutura. Porque inherited, para ele assumir lá a implementação que já está na minha classe que eu estou herdando. Então o diretor, o nome dele é João. Ele recebe 5.000 e vai tirar vai tirar aqui 16 dias de férias, ok? E o meu presidente, ele recebe aqui, ó, essa é a mesma coisa, o nome dele é Pedro. Ele recebe 8.000 de salário. Então ele vai botar um pouquinho mais, botar 10.000 de salário, e ele vai tirar pelo menos 21 dias porque ele tem direito como presidente. Ok, deixei essas implementações aqui, tá? Algo básico, que é como se fosse uma classe normal que você estivesse herdando. Por exemplo, tivesse cada classe tivesse uma base e eu quisesse acessar somente o atendente, o diretor diretamente. Aí eu teria que no meu visito criar aqui, botar um overload e cada uma colocar a implementação. Mas eu não quero fazer dessa forma aqui não, ok? Depois de que eu faço isso, eu vou criar aqui as classes construtoras aqui, ó. A nossa classe construtora do visito, ó. Tem um concrete element, tá aqui, e a classe construtora do meu visito. Então, a minha classe construtora do visito, ó, ddnew e unity, botar aqui um class, Ctrl J. O que vai acontecer nela? Eu vou ter aqui a questão do salário. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, visitor, Ctrl C, passar aqui, e vou tirar aqui esses construtor e destrutor aqui. Então, tirei ele aqui, vou botar aqui visitor, eu chamar de salário, ok? Botar aqui, beleza. Isso aqui vai receber aqui a interface. Ctrl Shift A para dar visibilidade, beleza? Visibilidade com a minha interface. Eu estou implementando, então vou pegar aqui a proceed do visitante. Então aqui do visito, Ctrl Shift C, vou dar visibilidade aos funcionários,
Ok. Beleza. O que vai acontecer aqui? Bota aqui um partner ponto visitor salário. Deixar assim dessa forma. O que vai acontecer na minha classe de visitor? Que vai acontecer aqui, ó. Olha só. Eu vou criar uma variável L funcionário do tipo desse tipo aqui. Que vai acontecer o seguinte. Já vou passar aqui. O T funcionário e vou pegar aqui o velo ponto e vírgula. Já passo, eu alimento essa minha variável com a instância que está aqui. Por que você está fazendo isso, Alisson? Porque eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero acessar. Deixa eu pensar aqui. L funcionário. Fazer dessa forma para a gente entender. Ó, salário. Ele vai receber aqui salário, mas eu vou dar aqui 10% vezes. Deixar assim, deixar dessa forma. E o que vai acontecer aqui? Eu vou botar aqui um write ln que eu estou dando férias, estou fazendo um cálculo e dando aumento para a pessoa. Dá um aumento bom aqui. E vou fazer aqui deixa eu botar aqui um implemente mesmo. My uses system.sysutils. O que ele vai ter aqui? Vai receber aqui um format. Esse format aqui, o que eu vou passar? String. Vou passar uma string, que string eu não sei quem é. Essa string é novo salário. Estou dando um novo salário para esse funcionário. Então aqui, porcentagem G, que vai receber aqui nos parâmetros L funcionário ponto nome L funcionário ponto salário. Beleza? Então ele vai sofrer ajuste no salário e vai receber lá a alteração. E vou criar uma outra classe visitante, visitor, né? Ctrl J, que vai ser aqui visitor férias. Eu vou dar férias. Além das férias, eu vou dar alguns dias a mais. Vou fazer aqui, só para vocês entenderem a implementação. Aqui, I visitor, Ctrl Shift A, beleza. Isso aqui eu vou tirar e vou colocar esse aqui. Perfeito. Aqui no visitor eu preciso ter essa minha implementação aqui. Ok, vou salvar logo essa classe. Vou chamar de partner.visitor férias. Beleza. Ctrl Shift A. Ok. Não implementei? Ctrl Shift C. O que vai acontecer? A mesma coisa. Só que nas férias eu vou fazer um ajustezinho aqui, ó. Um var L. Vou pegar a mesma implementação lá. Aqui. Cadê? Esse aqui. Ó, vou fazer diferente com vocês. Não vou nem... Já vou alimentar direto aqui. Vamos fazer diferente aqui. O que vai acontecer? Value. Ó, value vai receber... Não, value ponto férias vai receber as férias mais vou dar 3 dias de lambuja para esse funcionário. Então aqui, ó, write ln, todos aqueles que tiverem férias vão ganhar mais 3 dias. Escrevi errado. Write ln. Aí vou dar cadê o system aqui? Uses system.sysutils. Vai dar aqui um format, vai receber aqui a string novas férias. Novos dias de férias. Deixa assim. Ponto aqui e vai receber aqui o inteiro. Então vai ser value ponto nome vírgula value ponto férias, que foi ajustado. Então vai receber dessa forma aqui. Vou botar um write ln aqui
botar aqui para cima para soltar a linha. Mesma coisa fazer aqui em cima também. Ok, deixa assim. Ok. Perfeito. Então, somente isso eu já tenho as implementações que eu preciso trabalhar. E como é que vai ser na camada mais externa? O que seria a camada mais externa? Camada de visão. Vou manter aqui. Vou botar aqui um RIAD LN para manter aberto. E vou criar aqui uma variável LLista, que eu vou criar uma lista, né, do tipo TObjectList, que vai receber funcionário, sendo que create eu não tenho aqui o genérico. Então system.generic_collection, beleza. Vou dar um try finale aqui. Isso aqui vai aqui para cima. Aqui para cima, beleza. Então o que vai acontecer aqui? Vou alimentar essa lista, lista.add atendente, pegar aqui do elemento, aqui é funcionário, ó, atendente, pegar aqui atendente, ponto create, vou colocar aqui mais dois que vai ser, além do atendente, o diretor aqui e o presidente aqui, beleza. Somente isso aqui. Aí eu vou percorrer essa lista, botar aqui o i mesmo, botar o in lista e vou dar um begin end aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Olha só, ponto accept, que vai receber o visitante. Quem é o visitante? É o visitor. Cadê esse aqui? Vou botar o salário. Cadê? Visitor salário. Ó, visitor salário ponto new e ponto accept vai ter aqui o férias, ó, férias, cadê aqui, ó, visitor ponto new também, ok? Então olha só, aí ele vai imprimir lá na nossa tela lá bonitinho aqui no console lista ponto free, ok. O que está acontecendo aqui? Estou recebendo como ele é funcionário e o atendente ele herda de funcionário, fica muito mais fácil essa implementação. Então eu tenho aqui, ó, atendente, eu estou passando, adicionando na lista, que o atendente ele já está lá criando, passando os dados. Então olha só, vamos compilar só para a gente ver. Ó, beleza, show de bola. Ó. Maria tem um salário de 2.200. Ó, teve um ajuste, né, acho que é 10%, né? Foram 10%. Mas ela recebeu mais 3 dias de férias. Vamos verificar aqui nos funcionários. Ó, funcionária Maria. Maria tem 2.000, recebeu 10% de aumento. Ela ganhou 2.200. É o aumento de 2.200. Pediu 14 dias. Eu dei mais 3 dias para ela. Salário aqui de 5.000 do João, que é o meu diretor. Eu dei para ele mais que 10%, que é 5.500, dei mais 3 dias, e eu como diretor, o Pedro, né, o Pedro como diretor, ganha 10.000, dei mais 10% para ele, e deu mais 24 dias para ele trabalhar, e ficar de casa. Então, essa é a ideia do Visitor, né? Ficou bem legal. Agora deixa eu só adicionar aqui, deixa eu fazer o seguinte, adicionar aqui rapidinho, deixa eu salvar, essa aqui, estrutura tá salva, fechar todo mundo. Viu como é que fica legal? Eu criei aqui as classes que herdam de funcionário. Eu tenho a minha classe funcionário aqui que recebe os parâmetros, botei logo no construtor direto. O elements eu implementei o elemento que recebe o visitor. Isso aqui foi feito para fazer um typecast devido à referência circular, para que eu não tivesse problema com a referência circular. E aqui as férias aqui é a classe construtora. Observe aqui, ó, é a minha classe construtora de visitor. Então ele vai recebendo e o salário é a mesma coisa. E o meu visitor tem aqui que recebe a classe base, ok? Deixa eu só fechar aqui todo mundo, mostrar aqui para vocês, fechar todo mundo aqui, adicionar aqui. Ó, vou adicionar aqui da minha API NFE fiscal, aqui passaporte, acho que esse cara aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, ok.
O que acontece aqui, ó? Na minha estrutura, eu criei uma estrutura e eu tenho aqui no use case, deixa eu só fechar aqui, ó, da minha interface. Eu tenho uma interface de ações. Que acontece? Ela recebe a TNFE, que recebe os dados e monta lá internamente. Então eu trabalho com command, com o padrão command, faço o invoke para poder ir adicionando, para poder ler o command, uso uma factory method e crio uma classe de regras. E o que acontece? Essa classe regras é como se fosse o nosso elements. Então eu tenho regras, cresce lá, interface regras, e tenho regras imposto. Eu tenho duas interfaces que são os elementos. E tem elementos aqui que são o visitor. Esses dois aqui são o visitor também. E eu tenho aqui o visitado, que é o element. Esse aqui, esses dois são visitor, duas interfaces visitor, porque eu preciso ter as regras de cálculo de imposto CMS, essas coisas, e a regras de imposto, que é os cálculos. Eu poderia deixar de uma forma mais abstrata isso aqui, mas foi desse jeito que eu preferi botar. E o visitado, que seria o elemento, ele recebe as regras. Eu trabalho aqui com as regras. Perfeito? E na implementação, como é que foi feito, Alessandro? Olha só. Cadê? Ó, eu tenho uma classe de produto que ela trabalha o command. E aqui, ó, internamente, eu percorro, aí eu vou acesso o componente da CBR e vou adicionando os dados do produto. E aqui, ó, accept. Accept quem? Olha só, eu tenho visitor aqui, visitado. Então eu botei aqui o método de accept e ele está também estendendo uma interface. Aí eu tenho, implementando uma interface e eu botei aqui o accept. É o que eu faço, passo para o accept aqui, ó. Eu passo a regra. Que regra é essa? É a regra do CRT, para que eu possa ter aqui, ó, trabalhar com o simples e o normal. E eu tenho uma classe que trabalha extend, né, dessa interface. Aí eu faço os cálculos impostos aqui, ó, tudinho que preciso com base no simples. E eu tenho regime normal que com base no normal. Viu como que trabalhando com padrões de projeto fica legal? E como é que você faz isso, Alessandro? Eu criei uma classe de helper que eu pego os enumerados da CBR e eu crio classe helpers. E eu tenho aqui uma classe chamada regras. Por quê? Quando eu boto CRT aqui, ó, CRT é da nota fiscal do ACBR e eu tenho uma sobrecarga. Eu tenho uma sobrecarga, não, eu tenho uma classe helper que eu acrescentei uma regra. E nesse método aqui de regra, o que ele faz? Eu faço um self, faço um case aqui. É como se eu estivesse utilizando aqui um state, que mediante o comportamento dessa classe, né, desse enumerado, eu vou chamar ou a classe do simples nacional, ou a classe de regime normal, ou simples excedente. Beleza? Viu como que com o visitor, comando, state, fact method, que mais eu criei aqui? Criei o adapter, utilizo o adapter no caso da biblioteca do Marco Polo. Então, são diversos padrões de projeto que você consegue aplicar aplicar no seu projeto usando padrões de projeto. Fica muito mais abstraído, fica muito mais organizado. Por isso, fica fácil até mesmo a manutenção. Quando você consegue entender as intenções dos padrões de projeto e a sua expertise como desenvolvedor de bater o olho naquela lógica, naquela necessidade, entender a lógica e montar essa estrutura usando padrões de projeto. Fica muito fácil, fica muito lindo, fica espetacular. Beleza, galera? Então, deixo aqui o meu forte abraço para vocês. Uma satisfação enorme estar com todos vocês aqui até agora e espero vocês em nossas próximas lives, que tá aí toda terça-feira, a gente tem live constantemente. Beleza? Então, aguardando você na próxima. Forte abraço, galera. Valeu!